deu entrada, cumpriu os requisitos, revisão da vida toda, pô, vale a pena realmente, vamos nessa. Enfim, ganhou lá. O INSS reconheceu, tá tudo certo, majorou, aumentou, né, a questão do seu benefício mensal e tal. Mas tem aqueles retroativos. Esses retroativos, você até já falou, mas eu queria até que você frisasse novamente para fixar mesmo, eles são pagos de uma vez só. E aí, se passar de 60 salário mínimo, vira precatório, você tem todo um procedimento, que a Ave Maria para receber é bem complicado mesmo, é capaz da pessoa morrer sem receber, ou se for menos de 60 salários mínimos, essa bolada ela pode ser paga de uma maneira mais rápida, mais célere. Tá? Se por um acaso passar de 60 salários mínimos e tiver o requisito para se tornar um precatório, existe algum mecanismo que o advogado possa solicitar, enfim, para que isso seja pago de repente diluído e não entre em precatório? Ou não há essa possibilidade? Não há essa possibilidade. É um sonho de todo mundo que tem precatório, né? Poder parcelar ele e receber como RPV, requisição de pequeno valor. Por quê? Na prática, o que acontece? Ou você só tem duas opções. Ou você aceita receber o precatório no prazo que ele tem, né? Que aí não dá para precisar. Eu acho que nem exige o prazo. Mas tudo bem. Tem a regra, né? O critério objetivo. Entendo. Ou então você renuncia ao excedente e recebe 60 salários mínimos. Só que isso aí só vale a pena, por exemplo, vamos dizer, eu não fiz o cálculo aqui, mas vamos dizer que 60 salários mínimos seja 75 mil. Aí você tem lá 80. Talvez valha a pena você renunciar a 5 mil. Né? Claro que é uma decisão pessoal do cliente. Esse tipo de decisão a gente sempre deixa a cargo do cliente. Né? Mas eu, se fosse me perguntar qual a sua opinião, eu digo, olha, a princípio vale a pena. Vale a pena porque você vai demorar muito e talvez você nem receba, a depender do ente pagador, né? O melhor ente pagador em termos de precatório, sem dúvida nenhuma, é a União, que é quem tem mais recurso. Né? E quanto mais vai descendo, menor é o poder aquisitivo. E aí, se você tratar de, por exemplo, não é o caso aqui, mas um precatório de um município, aí, meu amigo, é bem complicado. Terceira geração sem ver isso aí. E olhe lá. E olhe lá. Mas aí, eu falo assim, por exemplo, você pode, então, a pessoa tem a possibilidade, pelo menos isso, de renunciar. Né, e receber como RPV. E renunciar é renunciar mesmo. Né? Renunciou, já era. Né? Eu desisti, eu quero receber de volta. Não pode. Então, algo que tem que ser pensado. Expressa, documentada. Isso. É importante. Algo que tem que ser pensado e a decisão é uma só e é irrevogável. Pela sua experiência, velho, você acha que tem revisão da vida toda, por exemplo, que está muito acima dos 60 salários mínimos? O que é que tem visto por aí? Já bateu algum aí? 500 mil, por exemplo? Você acha que... Porque eu não sei, cara. Eu acho que os requisitos são tão específicos que eu tenho dificuldade de vislumbrar isso. Mas, Felipe, o que você está... Porque, na verdade, o que acontece? Você está analisando para a pessoa que vai dar entrada hoje. Sim. E aí ela só vai ter 5 anos, né? Evidentemente que não vai ser pago amanhã, então vai ser mais de 5 anos, né, de atrasado. Porque quando eu dou entrada hoje, eu garanto os 5 anos e o que passar após a entrada do processo judicial, eu também vou ter direito a receber. Só que esse caso chegou no STF. Como é que chegou no STF? Porque alguém lá atrás ingressou com esse tipo de ação. Sim. E ela foi concedida e depois, em algum momento, foi negada, enfim, ou foi reafirmada no tribunal, enfim, subiu para o STF. Então, eu não sei exatamente quando foi que foi esse primeiro requerimento judicial nesse sentido. Eu até li também sobre isso, mas não me recordo. Não me recordo. Mas, assim, da data que a pessoa deu entrada, 5 anos, ela tem já garantido o direito à revisão. Para trás, 5 anos para trás. 5 anos de direito a receber, se a tese for confirmada como de fato está, né? Beleza. E aí, depois, o que vencer no curso do processo também se torna atrasado. Então, provavelmente, esse caso... ele vai ser um precatório. Então, assim, não sei porque eu não sei o cálculo, né? Mas muito provavelmente vai se tornar um precatório e talvez um valor bem, bem considerável. E todos os outros que foram dados entrada no mesmo período, Entendi. Né? Não, porque eu fico assim, tem que ser uma conjuntura de números tão perfeita para poder dar um negócio legal. Enfim, deve ter alguém que chega nessa situação, mas é complicado. Cara, e é o que você falou, né? Que o STF citou. Apenas 1 milhão, 1 a 2 milhões aproximadamente que teriam direito.
a gente vive num país com mais de 200 milhões de habitantes. Se olhar, é meio por cento. Meio a 1%, né? Então, assim... Se você trouxer isso para a população economicamente ativa, então, vem Maria. Pois é, então a cada 100 ou 200 pessoas, você vai ter um só que vai ter direito. Então, assim, é um valor, uma quantidade de pessoas muito pequena para o tamanho da nação. É importante até você falar isso, porque, repito, existe um afã, uma agonia, como eu costumo dizer, quando se fala de revisão da vida toda. Então tá todo mundo assim. Eu quero ver, eu tenho direito, eu vou fazer de qualquer jeito. Então é até importante esse panorama para que as pessoas entendam que a primeira coisa, meu caro, a análise é muito restritiva. Sim. Venha com sua documentação e com o seu coração aberto, inclusive para tomar um não. Dizer assim, velho, você não tem direito. Isso. Porque eu entendo que na nossa realidade hoje, quando se abre qualquer precedente, a gente vive uma situação difícil, qualquer grana que se aponte... É bem-vinda. É bem-vinda, e qualquer luz no fim do túnel que o governo diga, olha, eu tô dando aqui um negócio para você, o cara tem que ir mesmo a fundo lá para ver se tem direito, mas eu ainda entendo que é uma situação vantajosa para poucos. Sim, sim. Né? Sim. Então, isso é importante deixar fixado, e aqui não é uma campanha para que se desista, não. Sim, claro, é isso que eu ia falar agora, porque assim... Às vezes o cliente chega lá, como, por exemplo, vou citar um caso lá no escritório. O cliente chegou, olha, eu quero ver se eu tenho direito à revisão da vida toda. Ela era professora, a vida toda como professora. E aí, quando eu analisei, quando eu bati o olho na carta de concessão, a aposentadoria dela foi por idade. E a gente sabe que professor tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o cliente chega querendo uma coisa e tem direito a outra. Melhor até do que a que estava pleiteando. Ou até que não seja melhor, mas já é alguma coisa, né? Então, assim, a grande questão é que buscar auxílio profissional é sempre uma boa pedida, porque você vai ter a oportunidade de alguém que é capacitado, né, para analisar a sua situação e verificar se o que é que você tem direito. Outras alternativas. Alternativas, né? Então, há várias... O INSS é muito comum ele errar. Não é porque o INSS é ruim, não. Né? O INSS ele faz um trabalho muito bom. Mas, pelo volume de trabalho, enfim, por vários outros fatores, é muito comum que haja um erro aqui, outro ali. Né? E a gente está aqui justamente para atender ao interesse do segurado, né? Na verdade, eu acho que até o advogado que está trabalhando nesse sentido, ele acaba sendo um assessor do INSS. Com toda certeza. Né? Indireto, logicamente, mas ele acaba facilitando muito o caminho, o trabalho. Não estou fazendo campanha não, tá? É só porque, pelo raciocínio, sim, é lógico que se entenda isso. Né? O cara faz a intermediação, logicamente, entre o cliente e a instituição, que é a INSS, mas ele acaba facilitando os dois lados, né, o caminho da coisa. Então, com certeza. Eu não vejo hoje como prescindir disso, deixar de consultar um advogado. Eu acho que nesse sentido aí, facilita muito para todo mundo. Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto!